Bom dia, hoje são 17 de setembro de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Quem assiste a meus vídeos no YouTube sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com comentários enviados por internautas. E este vídeo é mais um vídeo fundamentado em dois comentários de dois internautas sobre o assunto crença religiosa, descrença e suicídio. Com este, o terceiro vídeo que faço, correto? E sobre os trechos aqui do livro do religioso Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo francês. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, correto? Muito bem, então vamos aqui ao quadro, porque aqui a coisa fica mais clara, não é? É mais didática, não é isso? Então fixa melhor, correto? Então vamos aqui. Coloquei aí o título deste vídeo, não é? O suicídio e a vida eterna, né? A vida, aquela ilusão, a vida depois da morte. Muito bem. Aqui eu coloquei os vídeos, não é? Relativos a esse assunto, não é? Suicídio e crença, descrença. E aí já fiz dois vídeos, não é? Com este, o terceiro. O primeiro vídeo está ali. O cristão, o ateu e o suicídio. E o segundo vídeo, a crença em Deus e o suicídio, correto? Muito bem, e agora o terceiro. Nesse último vídeo, com o título A Crença em Deus e o Suicídio, recebi ali vários comentários de internautas. E eu até peço aqui a você que está assistindo a esse vídeo, coloque aí um comentário, pode escrever à vontade, jamais eu apagarei o que você escrever, correto? Mostre, você aí que teve em sua casa um caso de suicídio, ou em sua rua, ou em seu trabalho você soube de um suicídio, por favor, escreva para que as pessoas fiquem sabendo que, na verdade, pessoas crentes que acreditam em vida depois da morte, essas pessoas é que, em maior número, se suicidam. Colocando aqui a afirmação do Allan Kardec no lixo, correto? A quase totalidade das pessoas que se suicidam, são pessoas que acreditavam na vida depois da morte, certo? Desmentindo aqui a afirmação do Allan Kardec. Isso é fato notório e público. Por favor, escreva, comentando aí um caso de suicídio havido na sua própria casa ou na sua rua, e mostrando ali que aquela pessoa era crente ou não. Muito bem. Então, nesse último vídeo, A Crença em Deus e o Suicídio, recebi vários comentários. E dentre esses comentários, escolhi aqui dois. O comentário do Carlos José e o comentário do José Hermes, correto? O Carlos José escreve assim: muito pelo contrário, o ateu sabe que ele só tem essa vida, então ele quer viver intensamente essa vida e não interrompê-la. O Carlos José, com razão, está aqui dizendo que o ateu, aquele que acredita que a morte é o fim de tudo, a morte física, aquele ateu, por saber que essa morte é o fim de tudo, ele vive de acordo, ele vive em função de ser feliz nessa vida física, porque ele sabe que a vida espiritual não existe.
Já que para o ateu a vida espiritual não existe, é apenas uma ilusão, então o ateu vai fazer de tudo para ser feliz nessa vida que é a única que ele tem. Com razão aí, o Carlos José. Com razão. O ateu não tem interesse nenhum em se suicidar, porque essa é a última vida e a única vida que ele tem. Correto? O José Hermes escreve assim: na época era católico e pensei muito no suicídio. Hoje sou ateu e vivo feliz. O José Hermes escreve aí para mim, afirmando que ele trabalhou por 27 anos numa empresa, 27 anos, e ele recebia um alto salário, correto? Um alto salário. Em 2008, o José Hermes foi demitido. Em 2008, ele foi demitido, com certeza aí, em razão da crise financeira, né? Ou melhor dizendo, da crise econômica. Então ele perdeu, de repente, o José Hermes perdeu seu emprego e um salário alto. Ele era católico na época. E veja bem a situação dele. Você está trabalhando há muitos anos numa empresa, ganhando um salário muito alto, com um bom padrão de vida, e de repente você perde tudo isso. Você tem esposa, você tem aluguel, você tem financiamento para pagar, alimento para levar para sua casa, você tem filhos. E aí? Realmente é uma situação caótica, não é? Pois bem, José Hermes viveu essa situação. Ele era católico. E ele disse que pensou muito na época no suicídio. Pensou muito no suicídio. E hoje ele diz aí que é ateu e que ele vive feliz. Porque felicidade nada tem a ver também com crença religiosa ou descrença religiosa. As pessoas são felizes ou são infelizes, não é? Muito bem. Então José Hermes também diz aí uma coisa maravilhosa que contraria mais um caso que vai de encontro contra a afirmação do religioso Allan Kardec e de todos os religiosos, né, que pregam essa loucura aí de que existe vida depois da morte, que é o sonho do ser humano em ser eterno. Pura ilusão e nada mais. Correto? Muito bem. O Allan Kardec, na página 85 de seu livro aí, diz assim, veja aqui, diz o Kardec, o crente, aquele que crê em Deus, em deuses, aquele que crê em vida eterna, em vida depois da morte, então esse crente aí, diz o Kardec, o crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Então, o Allan Kardec está dizendo aqui, está afirmando uma coisa que é mais por fora do que bunda de índio. Ele está dizendo que o crente, aquele que acredita na vida depois da morte, para além do túmulo, que esse aí vive muito mais feliz do que aquele que acredita apenas na morte física. Entendeu? Então, para o Kardec, o crente, ele tem muito mais paciência e resignação diante dos sofrimentos da vida. Ele tem muito mais paciência para enfrentar esses sofrimentos do que o ateu. Porque o crente, ele sabe que vai continuar vivendo depois da morte física. E por essa crença nessa vida depois da morte física, por ter essa crença,
é que o crente consegue viver com mais paciência e resignação do que os ateus. Isso aqui, gente, é mais uma loucura do Allan Kardec e de todos os religiosos, correto? Então, na visão de Kardec e dos religiosos, a visão é essa aqui, o ateu e o crente. Vamos aqui. Para o ateu, a vida começa no nascimento, não é isso? O nascimento é o início da vida. Não aquele nascimento ali no dia em que o ser humano sai do útero materno. Mas a partir do momento, não é? De algumas semanas depois, quando o corpo começa ali, ou melhor dizendo, aquele ser começa a se formar. Então, o nascimento é o início de tudo para o ateu. E a morte é o fim de tudo para o ateu. E até mesmo os religiosos sabem que isso aqui é uma verdade, não é? O nascimento e a morte. E assim com todos os outros seres vivos, não é? Nascimento e morte. É assim com o ser humano, é assim com os animais irracionais, é assim com as plantas também, por exemplo, não é? Tudo aquilo que tem vida tem o nascimento, a fase do nascimento e a fase da morte. Isso aqui é do conhecimento de qualquer pessoa, até mesmo dos religiosos. Eles sabem que nasceram e sabem que vão morrer. Isso aqui é certeza. O que vem depois daqui é pura ilusão, pura fantasia do homem ao longo de sua existência. Então, o ateu, ele nasce, ele vive, ele morre. E com a morte física, acabou-se tudo. É assim com o ser humano, com os animais irracionais, com árvores, plantas, etc. Já o crente, ele tem uma visão mais abrangente, porque o crente, ele vive no mundo da lua. Então o crente, ele tem uma visão que o ateu também tem. O crente nasce e o crente morre, morte física, certo? Só que isso aqui é o mundo real. Todas as pessoas sabem que nascem e morrem, todas. O que vem depois daqui é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O homem, ao longo de sua existência, sempre sonhou em ser eterno. O homem quer ser melhor que os outros animais. Não é. O homem quer ser superior e não é. É por isso que o homem sonha com a imortalidade. É apenas um sonho, é apenas uma ilusão, porque não existe vida espiritual, não existe vida depois da morte. É pura ilusão e é o desejo do homem de ser eterno, que ele não é. Correto? Então veja bem aqui. O Allan Kardec diz que o ateu, já que sabe que nasceu e que vai morrer, diz o Kardec, o ateu, já que a morte física é o fim para ele, então esse ateu aqui é uma pessoa que vive profundamente infeliz. Já que ele sabe que vai morrer, ele não tem desejo algum, o ateu, de ser uma pessoa feliz, de lutar pela vida. Ao contrário, você vê os ateus aí, os ateus como eles lutam pela vida, mesmo sabendo que a morte física é o fim de tudo. Você vê que os ateus trabalham intensamente, estudam intensamente, não é? Você vê os ateus nas academias de ciências aí, não é? Astronomia, astrofísica, na física, na biologia. Você vê lá os ateus, né? Estudando com muito trabalho, não é? Com muita garra. Você vê ateus bastantes. Você vê ateus bastante felizes, né? Por aí, vivendo uma vida normal. Porque
É assim que se deve viver. Como diz aqui o Carlos José, o internauta, ele diz que, ao contrário do que afirma o Allan Kardec, o ateu, ele sabe que só tem essa vida, o ateu. Ele sabe que só tem essa vida. Então, já que ele só tem essa vida, o ateu, ele vai fazer de tudo para viver intensamente, sem interromper essa vida. E você vê que isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, que o fato de um ateu saber que vai morrer e que essa morte é o fim de tudo, o fato de ele saber disso, isso não impede o ateu de trabalhar, de estudar, fazer curso superior, pós-graduação, doutorado. Isso não impede o ateu de fazer isso. E a gente vê aí ateus, né, estudiosíssimos, não é isso? Mesmo sabendo que tudo isso vai acabar com a morte física. Isso aqui nada tem a ver com o que diz o Allan Kardec. A visão dele sobre os ateus, a visão dos religiosos sobre os ateus, é mais uma visão torta. É como diz aí o grande o grande Sigmund Freud, não é? Que as ideias religiosas, as afirmações dos religiosos, não têm fundamentação alguma, não têm apoio em provas, não têm apoio em evidências, não têm apoio em indícios, não têm apoio em nada. Aquilo que os religiosos afirmam são coisas desconexas, fora da realidade. Entendeu? É a posição aqui do Allan Kardec em relação a essa afirmação boba dele, de que o ateu, por saber que a morte física é o fim de tudo, o ateu fica sem esperança alguma, não quer estudar, não quer trabalhar, porque sabe que não vai adiantar, porque ele vai morrer. Isso é loucura do Allan Kardec. Correto? E diz o Allan Kardec, e aqui também o José Hermes, veja aqui, ele diz: na época era católico e pensei muito no suicídio, hoje sou ateu e vivo feliz. Olha aí, o Allan Kardec diz que o ateu, por saber que a morte é o fim de tudo, a morte física, o ateu se torna uma pessoa infeliz. Olha aqui o José Hermes, mostrando que é ateu e que ele vive muito feliz, mesmo sabendo que a morte física é o fim de tudo. Correto? Vamos agora aqui à visão do Allan Kardec. Ele diz que o crente, aquele que crê em deuses, não é? O crente que crê numa vida eterna, numa vida depois da morte física, então ele diz que esse crente aqui, ele, olha aqui, tem muito mais paciência, diz o Kardec. O crente tem muito mais paciência, tem muito mais resignação para viver do que o ateu. Porque o crente, ele sabe, diz o Kardec, o crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, eternamente, para além da morte física. Então, pelo fato de o crente acreditar que existe vida depois da morte, o fato de o crente acreditar que existe vida espiritual além da morte, isso aí leva o crente a ter mais paciência e resignação em sua vida. E isso aqui não é verdade. Como mostrei nos 2 vídeos, não é verdade. 99,9% das pessoas que se suicidam são pessoas crentes, que acreditam na vida eterna, que acreditam na vida espiritual, como diz aqui o Kardec. Só que ele diz que essa pessoa que acredita na vida espiritual tem muito mais paciência para enfrentar o suicídio do que o ateu. Veja aí, ele diz, que a crença na vida depois da morte, além túmulo, essa crença aí, traz mais paciência e resignação para o crente. E essa crença na vida espiritual, aqui,
afasta a ideia do suicídio aqui do crente. É por isso que eu digo que o Kardec, a afirmação dele está mais por fora do que bunda de índio. As estatísticas, os fatos, dizem o contrário do que afirma o Allan Kardec. Como mostrei nos outros vídeos, dei exemplos, não é? A quase totalidade dos crentes, a quase totalidade das pessoas que praticam o suicídio, melhor dizendo, são os crentes. São os crentes que estão mais perto do suicídio do que os ateus. E os crentes, obviamente, acreditam na vida espiritual, na vida além túmulo. Mas essa crença não impede os crentes de se suicidarem. Você vê facilmente que o Allan Kardec está mais por fora do que bunda de índio. Entendeu? Eu mostrei aqui vários exemplos, não é? Mostrei vários exemplos. Peguemos aqui os grupos terroristas, Al-Qaeda, não é? Al-Qaeda, OLP, Organização para a Libertação da Palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica, o Estado Islâmico, todos os componentes de todos esses grupos religiosos são crentes. Eles acreditam em Deus. Eles acreditam na vida eterna, na vida espiritual, na vida depois da morte. Só que eles se suicidam. E a gente vê aí nas televisões, nos jornais, não é? Eles se suicidam. E eles, às vezes, veja aí, eles praticam o suicídio justamente por acreditarem em uma vida espiritual. Ao contrário do que diz aqui o Allan Kardec. Os crentes, em muitos casos, se suicidam justamente por acreditarem na vida eterna, na vida espiritual, na vida além túmulo. É essa crença na vida espiritual que muitas vezes leva o crente ao suicídio. E aqui o Allan Kardec diz que o crente dificilmente se suicida, porque a crença na vida espiritual a crença afasta a ideia do suicídio da cabeça do crente. E não, os fatos dizem o contrário, as estatísticas dizem o contrário. Aqui no Brasil, a quase totalidade dos brasileiros que se suicidam, são crentes, são pessoas que acreditam na vida espiritual, na vida além túmulo. Mas essa crença na vida espiritual, na vida além túmulo, não afasta a ideia do suicídio do crente, como diz aqui o Allan Kardec. Ele diz que o crente, por acreditar na vida espiritual, tem muito mais paciência e resignação do que os ateus. E que essa paciência e resignação afasta a ideia do suicídio do crente. Ao contrário, é o que eu digo, os religiosos só afirmam bobagens sem apoio em provas, indícios, em fatos e em estatísticas. As estatísticas, os fatos, dizem o contrário, que a quase totalidade dos suicidas são pessoas crentes, que acreditam na vida espiritual, além túmulo, mas isso não impede o crente de se suicidar. Você vê aí como é fácil mostrar que as afirmações religiosas são ilusões, como já afirmava o mestre Sigmund Freud. As ideias religiosas, disse Freud, são ideias delirantes, que não encontram respaldo em prova alguma. Vida espiritual além túmulo é apenas uma ilusão,
é o desejo do homem ser eterno. O homem não é eterno. Então ele deseja ser eterno. Então esse desejo aqui é que o homem criou essa ilusão, a vida espiritual, a vida além túmulo. Essa vida aqui não existe. A vida começa no nascimento e morte. É assim na certidão de nascimento, é assim na certidão de óbito. O resto, o que vem depois da morte aqui, é apenas ilusão das pessoas religiosas. Entendeu? É fácil mostrar aqui que a afirmação do Allan Kardec, um homem religioso, é a mesma afirmação das outras pessoas religiosas. É uma afirmação infundada, apenas criada pela imaginação dele. Não existe vida depois da morte. O nascimento é o início e o fim é a morte física. E os ateus vivem muito felizes por saberem que vão morrer e que a morte é o fim de tudo. O ateu, no meu caso eu aqui, nasci em uma família pobre, muito pobre, não é? Então lutei na vida, estudei bastante, sabendo que um dia vou morrer. Mas isso não tira o meu desejo de viver, de estudar, de trabalhar, de ser feliz. Sou muito feliz. Eu acho que no planeta Terra não existe uma pessoa tão feliz como eu. Eu acho que não. Eu levo alegria para onde eu estou. Eu levo alegria para onde estou. Sempre fui assim, alegre, feliz. E sou ateu desde 9 anos de idade. Não é? Pois bem, então o fato de eu acreditar, e que é o certo, de que a vida termina com a morte, que é o natural, acabou-se ali, essa minha crença, e que é uma verdade absoluta, que a morte física é o fim de tudo, essa certeza que eu tenho diante disso, que vou morrer algum dia, amanhã, posso morrer daqui a um segundo, isso aí não tirou a minha vontade de lutar pela vida, de ser feliz. Estudei bastante, muito mais do que meus irmãos crentes, né, cristãos. Estudei faculdades, né, muitos concursos, trabalhei bastante por 35 anos, estou aposentado hoje, não é? Com luta, com muita luta. Não é o fato de saber que vou morrer amanhã que isso vai tirar a minha força de vontade para viver. Viver é muito bom e ser feliz também é muito bom e é fácil ser feliz. Portanto, mais um vídeo aí mostrando o que já afirmou Freud, não é? Que as ideias religiosas são ideias infundadas, indemonstráveis e que ninguém é obrigado a acreditar nessas bobagens. E que as ideias religiosas não têm respaldo algum em fatos, em provas, indícios, em vestígios, não tem apoio em nada. Quando um religioso afirma uma coisa, isso que ele afirma é irracional. Você derruba em 2 segundos. Porque o que ele diz não tem apoio em nada. É o que o Kardec falou aqui. Diz ele que o crente, ao contrário do ateu, o crente, por saber que existe vida depois da morte, vida eterna, além túmulo, então o crente tem muito mais paciência e resignação do que o ateu diante do suicídio. E que essa paciência e resignação dos crentes o afastam do suicídio. Já os fatos mostram o contrário. A quase totalidade das pessoas que acreditam na vida, ou das pessoas que praticam o suicídio, a quase totalidade são justamente os crentes, aqueles que acreditavam na vida espiritual. Só que essa crença não os impediu de praticar suicídio. Vamos terminar agora o vídeo com
com o grande Elvis Presley. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito obrigado.